Fala galera, beleza? Você sabe fazer uma adição ou uma subtração de radicais? Não? Então fica aí que após a vinheta a gente continua. Bom pessoal, então vamos aqui com as nossas operações com radicais, onde a gente inicialmente vai falar sobre adição e subtração, onde nós teremos que analisar três casos aparentemente diferentes. No primeiro caso, nós vamos falar de radicais exatos, ou seja, é quando a raiz ela tem exatamente um valor para ser calculado. Então, ó, raiz quadrada de 49, a gente deve lembrar que é 7, porque lembrando que a raiz quadrada ela tem índice 2, já que 7 vezes 7 dá 49, e a raiz quadrada de 16, que também tem o índice 2 aqui, é igual a 4, ou seja, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, dessa forma, a raiz quadrada de 49, que é 7, mais a raiz quadrada de 16, que é 4, então nós temos como resultado 7 mais 4, 11. Beleza? Da mesma forma, quando as raízes elas não têm índice 2, mais um índice 3, mais um índice 4, mais um índice 5. Então, o importante aqui é que ela seja exata. Então, a gente deve lembrar que a raiz cúbica de 125 é 5, já que 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. E a raiz quarta de 16 é 2, justamente porque 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Então, dessa forma, raiz cúbica de 125, que é 5, menos a raiz quarta de 16, que é 2. 5 menos 2, 3. Facinho, facinho, como diz os meninos. Então, ó, já no nosso segundo caso, o que é que a gente vai ter? As raízes não são exatas, mas elas devem ser semelhantes. O que são radicais semelhantes? Quando as raízes são exatamente iguais. Como é o caso aqui, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, ao somarmos 5 raiz de 2 mais 7 raiz de 2, a gente simplesmente vai se preocupar com esses números que estão fora. Ou seja, 5 mais 7 é igual a 12. Então, dessa forma, 5 raiz de 2 mais 7 raiz de 2 é igual a 12 raiz de 2. Da mesma forma, com essa raiz cúbica de 5 e essa outra raiz cúbica de 5. A gente simplesmente vai diminuir esses dois valores aqui, onde a gente deve lembrar que 4 menos 10, se eu tenho 4 e eu tiro 10, eu fico devendo 6. Então, desta forma, 4 raiz cúbica de 5 menos 10 raiz cúbica de 5 é igual a menos 6 raiz cúbica de 5. Agora, o nosso verdadeiro trabalho vai ser nesta situação aqui. Nesse terceiro caso aqui, a gente pode perceber que os radicais eles não são semelhantes. Ou pelo menos aparentemente não são semelhantes. Por quê? Aqui na letra A, a gente tem uma 4 raiz de 3 mais uma raiz quadrada de 12. Mas a gente deve lembrar que existem radicais que podem ser simplificados. E essa raiz quadrada de 12 aqui, essa raiz quadrada de 12, ela pode ser simplificada porque se a gente der aquela boa e velha fatorada, 12 dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, e por 3 aqui dá 1. Então perceba que esse 2 aqui a gente pode escrever como 2 ao quadrado. Então dessa forma a gente tem a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, onde o índice aqui é igual ao expoente, então esse 2 ele pode deixar a raiz. Então a raiz quadrada de 12 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3. Ou seja, aqui a gente tem 4 raiz de 3, mais essa raiz de 12 aqui corresponde a 2 raiz de 3.
Então veja que depois que eu simplifiquei, voltou para o segundo caso, onde os radicais são semelhantes, e a gente simplesmente aqui vai somar 4 mais 2, ou seja, 6 raiz de 3. Então está aqui o resultado do exemplo da letra A. Da mesma forma, a gente pode fazer aqui com essa raiz cúbica e essa raiz cúbica aqui, onde tanto a raiz cúbica de 250 quanto a raiz cúbica de 54, elas também podem ser simplificadas. Então, dessa forma, a raiz cúbica de 250, a gente pode fazer a fatoraçãozinha aqui, onde por 2 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Ou seja, esses 3 aqui, eles correspondem a 5 elevado a 3. Então, dessa forma, a gente tem uma raiz cúbica de 2 vezes 5 elevado a 3. Onde esse 2 é esse 2 aqui e esse 5 ao cubo é esse 5 ao cubo aqui. Então, da mesma forma, o expoente igual ao índice, o número pode deixar a raiz. Então, essa raiz cúbica de 250, a gente pode escrever como 5 raiz cúbica de 2. Da mesma forma, essa raiz cúbica de 54 aqui, ou seja, raiz cúbica de 54, ela no caso pode ser simplificada por 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então aqui, ó, da mesma forma que agrupamos esses 5, a gente pode agrupar esses 3 aqui, colocando 3 elevado a 3. Então, ó, eita, uma briga do cachorro. Raiz cúbica de 54 vai ser igual a 2 vezes, que é esse 2 aqui, 3 elevado ao cubo, que está aqui. Então, pessoal, desta forma, a gente pode perceber que, como o índice é igual ao expoente, esse 3 agora pode deixar a raiz. Então, dessa forma fica 3 raiz cúbica de 2. Então, ó, isso quer dizer que essa raiz cúbica de 250 a gente pode substituir por 5 raiz cúbica de 2 menos essa raiz cúbica de 54 a gente pode substituir por 3 raiz cúbica de 2. Então, da mesma forma que fizemos anteriormente, a gente simplesmente vai somar, ou melhor, subtrair 5 menos esse 3 aqui, a raiz cúbica de 2. Ou seja, 5 menos 3, 2 raiz cúbica de 2. Bom, então, pessoal, desta forma a gente verifica aí os 3 casos de adição e subtração de fração, de radicais, melhor dizendo. Valeu e até a próxima.